Vamos às duas permissões para o divórcio. O divórcio só é tolerado e permitido nos casos de adultério e abandono do incrédulo, daquele que não é crente. Mateus 19:9 e 1 Coríntios 7:15. Em Mateus 19:9 fala do adultério, relações sexuais ilícitas, fora do casamento, traição, quebra de aliança, ou seja, adultério por parte de alguns dos cônjuges, em que não houve a possibilidade da reconciliação. Já em 1 Coríntios 7:15, o abandono irremediável por parte do cônjuge não cristão. Vamos ao texto de 1 Coríntios 7:12 ao 15, que diz: Aos outros digo eu, Paulo, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com a mulher não crente, e essa concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificado no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Verso 15. Mas se o não crente quiser se separar, que se separe. Em tais casos não fique sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viver em paz. E em 1 Coríntios 7, Paulo diz que se um incrédulo consente em conviver com um cristão, esse, por sua vez, não deve se separar do incrédulo. Porém, se o incrédulo não consente em conviver com o crente e se quiser separar, aí sim que se aparte. Mas Paulo diz que não deve ser o crente que se separe do incrédulo. Ele falou sobre o incrédulo que se separa do crente. Nesses casos, o crente abandonado pode sim casar novamente. Paulo diz que a mulher viúva está livre para casar com quem quiser. 1 Coríntios 7:39. E também diz que se alguém se converte e o incrédulo decide deixá-lo, especificamente por causa da sua fé, Paulo diz: em tais casos, nem o irmão e nem o irmão deve estar sujeito à servidão. 1 Coríntios 7:15. Ou seja, não deve viver como escravo dos votos matrimoniais, mesmo tendo sido abandonado pelo incrédulo, o que abre um precedente para um possível novo casamento. Entretanto, é importante lembrar que se o descrente consente em viver com o crente, esse não deve deixar o incrédulo, muito menos criar um inferno, situação na vida dele, para que finalmente o incrédulo vá embora e o cristão possa finalmente casar com outra pessoa. Mas você deve investir no seu marido, na salvação desse cônjuge. É considerado nesse contexto as formas de abandono em que o cônjuge incrédulo agride verbalmente, emocionalmente, fisicamente e por reiteradas vezes com espancamento, autoritarismo e machismo, bem como demais abusos, correndo risco de vida. Essa ação incorre em crimes contra a vida e honra e não condiz com os princípios sagrados para o matrimônio, bem como as nossas leis vigentes. E Paulo pontua em 1 Coríntios 7:15 a impossibilidade e risco de se submeter a este tipo de servidão, escravidão, pois não existe verdade, transparência, fidelidade, muito menos arrependimento e libertação. Contudo, propriamente dito, é uma escravidão sob duras penas emocionais, traumas e reiteradas cicatrizes.
Por isso este assunto é muito delicado. Não se pode constranger ou julgar ninguém que tenha tomado tal decisão por motivo de força maior, dentro das permissões toleráveis e respeitando a especificidade de cada caso. Entretanto, vamos a uma provocação acentuada, embora que o texto de 1 Coríntios 7, 12 a 15 se refira a incrédulos que abandonam o lar. Paulo diz em 1 Timóteo 5, 8 que se um crente cristão, obreiro, pastor não tem o cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, esposa e filhos, tem negado a fé e é pior do que o descrente, o infiel. Este dito crente obreiro que abandonou a fé, seu casamento e sua família é um falsário, mercenário, lobo no meio das ovelhas, adúltero, que não honra a Deus, não honra a sua esposa, filhos, não honra a sua igreja e muito menos a sua convenção. Por conveniências jurídicas, financeiras, trabalhistas, medidas paliativas são acordadas pelo sistema para evitar exposições e escândalos, e muitos destes não se arrependem e não se libertam das suas práticas pecaminosas. Estes são piores que um descrente. Ora, isso quer dizer que se um cristão, obreiro ou líder que abandona o seu lar permanece na prática do adultério, desprezando moralmente a sua esposa, a sua família, com pecados escondidos e desejo de uma esposa mais nova, ele se assemelha, repito, ele se assemelha ao incrédulo que se aparte, deixando assim um cristão, o irmão, a irmã, abandonado na mesma situação e com o mesmo direito daquele irmão mencionado por Paulo em 1 Coríntios 7 e 15. Então, cristão, obreiro, líder, pastor, confesse e deixe a prática pecaminosa, se arrependa, clame pela libertação para alcançar misericórdia, o perdão, e conforme 1 Timóteo 5,18, não seja pior do que o descrente. Cuida dos seus, da sua casa, do seu casamento, do seu lar, e não negue os princípios cristãos da sua fé. Por fim, o divórcio tem acontecido em muitas casas hoje, principalmente no meio dos cristãos. É muito importante que o casal, antes de se separar, procure aconselhamentos pastorais, psicólogos cristãos, façam terapias e que assim consigam tomar a melhor decisão para um viver pleno, de acordo com a vontade e com a palavra de Deus para ambos. Mas que Deus os guarde e dê paz, saúde e graça no coração de todos. E que Deus abençoe a família, abençoe o casamento.